Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da eBianchi. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as atribuições de cada um dos pilotos durante a operação de uma aeronave mais complexa, de uma aeronave onde tem dois pilotos operando aquela aeronave. Então é feita uma divisão, independente da função de comandante ou de copiloto, a gente não vai entrar tanto nesse assunto, a gente vai falar mais das atribuições de cada piloto, classificando eles como Pilot Flying e como Pilot Monitoring. Quais são as atribuições de cada um desses pilotos? Então, numa determinada etapa, o Pilot Flying pode ser o comandante, numa outra etapa, o Pilot Flying pode ser o copiloto, então geralmente é feita uma distribuição ali, vamos supor que um voo que tenha, a gente tem uma chave num dia com 4 etapas. Então, na maioria das vezes é uma divisão igual ali, a não ser que tenha alguma restrição para a operação do copiloto, por exemplo, no Santos Dumont, é um local que o copiloto não pode operar, numa linha aérea, ou então em Congonhas tem algumas restrições até estabelecidas pela ANAC para a operação dos copilotos. Então, tirando essas localidades em que há restrições operacionais, mas você vai fazer, por exemplo, um voo Galeão-Recife, Recife-Fortaleza, são aeroportos que não tem restrição alguma. Então, geralmente, como que é feito? O comandante faz a primeira etapa, o copiloto faz a segunda, ou vice-versa, e quando o comandante está operando, voando a aeronave, como a gente fala, ele vai ser o Pilot Flying e o copiloto o Pilot Monitoring. E na etapa seguinte, quando o copiloto for voar a aeronave, o copiloto vai ser o Pilot Flying e o comandante o Pilot Monitoring. Claro, isso não tira a responsabilidade do comandante durante o voo, ele permanece sendo o comandante do voo, independente se ele é Pilot Monitoring ou Pilot Flying, mas as atribuições, as tarefas de cada um dos pilotos, quando ele atua como Pilot Flying, ele vai ter algumas atribuições, algumas tarefas a serem feitas, e quando ele atua como Pilot Monitoring, outras tarefas a serem realizadas, que é o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E é importante ter essa divisão muito bem estabelecida para que você tenha uma boa padronização dentro durante a operação de uma aeronave mais complexa. Aqui a gente tem o painel do 737 MAX, aqui só está, a gente não tem aqui a foto completa, com overhead, com outras partes aqui da cabine. Então, se não houvesse essa divisão muito bem estabelecida, o que provavelmente ocorreria? Cada um ia mexer numa coisa, ia ficar uma desordem muito grande ali na operação. Então, para evitar isso, o que se cria? Uma padronização. Criam-se áreas de responsabilidade onde, por exemplo, quem é o Pilot Flying atua somente nessa parte da aeronave, quem é o Pilot Monitoring vai ter outras atribuições durante o voo. Dessa forma fica tudo muito organizado, Quem está voando sabe exatamente o que o Pilot Monitoring vai fazer, quando ele vai fazer. Da mesma coisa, quem está monitorando já fica esperando, por exemplo, que o Pilot Flying peça o checklist em determinado momento, então fica tudo muito mais previsível, O voo não fica uma operação aleatória em que você não sabe o que vai acontecer. Então um piloto já sabe exatamente o que o outro piloto vai fazer, quando ele vai fazer, então isso traz muito mais segurança para o voo, torna a rotina operacional muito mais eficiente. Muito bem, pessoal, antes da gente entrar nas atribuições aqui do que o Pilot Flying faz, o que o Pilot Monitoring faz, gostaria de convidá-los a acessar o nosso site, ebianchi.com. A eBianchi é a maior plataforma de ensino à distância do Brasil, são mais de 50 cursos, desde cursos de simulador de voo até cursos para formação mesmo de pilotos. A eBianchi também é uma escola homologada pela ANAC, então você pode fazer o curso de piloto comercial, por exemplo, com a gente. Então, convido vocês a acessarem o nosso site. Muito bem, pessoal, então vamos agora falar sobre as atribuições do Pilot Flying. Muitas vezes ele vem com essa abreviatura aqui de PF, e do Pilot Monitoring, ou PM. Às vezes nos manuais só vem essa abreviatura PM ou PF, para distinguir ali o que cada um vai fazer em determinada fase do voo. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre o Pilot Flying, quais são as atribuições dele.
Bom, Pilot Flying, né, como o próprio nome já diz, é quem voa a aeronave. O que é isso? Né? O que é quem voa a aeronave? Claro, os dois estão ali operando aeronaves, os dois estão voando a aeronave, mas o que a gente quer dizer aqui com quem voa a aeronave é o piloto que realmente vai estar operando a aeronave, seja manualmente ou seja fazendo os inputs aqui, né, no MCP para controlar os modos do piloto automático, né? Então é o piloto que vai, de certa forma, direcionando ali a condução do voo, seja no voo manual ou no voo automático. Bom, é também o piloto responsável por realizar os briefings, né? Então, por exemplo, antes da decolagem, né, geralmente quem vai fazer o briefing é o Pilot Flying, é o piloto que vai voar a aeronave, que vai conduzir a trajetória ali de subida. Claro, durante o briefing, o Pilot Monitoring também, ele é estimulado a participar do briefing, né? Não fica só um falando, mas geralmente quem conduz o briefing é o Pilot Flying, né? Sempre dando abertura também para o Pilot Monitoring trazer algumas informações adicionais, né? Isso faz parte do CRM ali da cabine. Mesma coisa, por exemplo, na aproximação. Então, antes da gente iniciar a descida, né, é feito um briefing da aproximação. Quem faz esse briefing também é o Pilot Flying, né? Mas a mesma coisa, né? Sempre dando abertura para o Pilot Monitoring complementar algo que ele ache relevante. Bom, é também, né, quem é responsável por manusear, né, ou fazer os inputs no MCP. O que é o MCP? Esse aqui é o painel do 737 MAX, né? Então o MCP é essa parte aqui do painel onde a gente faz os inputs, né, onde a gente insere, onde a gente muda as funções do piloto automático. Então quem faz isso é o Pilot Flying, né? Quando o Pilot Flying está voando manualmente, para ele não desviar a atenção dele do voo, né, da condução do voo, então ele pede, né, por exemplo, vamos supor que ele queira selecionar o modo Heading Cell, né, então quem está voando vai pedir para o Pilot Monitoring selecionar essa função. Se o piloto automático está ativo, quem faz as inserções aqui diretamente é o Pilot Flying, né, isso aí ajuda a distribuir a carga de trabalho durante o voo. Taxiar, decolar e pousar, então essas daqui também são atribuições do Pilot Flying. Então geralmente o Pilot Flying é quem vai, né, decolar a aeronave, conduzir a subida, enfim, o voo todo é ele quem faz, né, quem vai voar, quem vai operar a aeronave durante essas etapas de decolagem e pouso. O táxi, pessoal, varia de aeronave para aeronave. Por exemplo, o 737, a maioria das aeronaves, né, do 737 ele só tem o steering, né, só é possível controlar a rota de táxi, né, fica aqui do lado, aqui nessa foto não dá para ver, mas o comandante ele controla o steering. Pelo pedal você consegue também, mas é uma deflexão muito pequena, né, da controlabilidade ali da aeronave em solo. Então, para você fazer curvas mais fechadas, você precisa do steering. A gente vai até fazer um vídeo sobre isso, como controlar a aeronave em solo, mas o que eu quero dizer com isso? O táxi ele vai depender da aeronave, então tem aeronaves que você consegue controlar a aeronave tanto na direita quanto na esquerda, né? Então o copiloto consegue conduzir o táxi, assim como o comandante. Algumas aeronaves só tem o steering do lado esquerdo, então nesse caso mesmo o copiloto sendo Pilot Flying, quem vai conduzir o táxi, né, é o comandante. No 737 isso é bem comum. Configurar a aeronave, né? Então o Pilot Flying é geralmente quem vai solicitar o flap, baixar o trem de pouso, solicitar, né, para que seja baixado o trem de pouso, né, eventualmente utilizar o speed brake. Então essa parte de configuração da aeronave, né, quando pedir o flap, quando pedir o trem de pouso, né, esse gerenciamento de energia, ele é feito, né, principalmente pelo Pilot Flying. Por que eu falo principalmente? Porque tem dois ali na cabine. Então, se o Pilot Monitoring, que é quem está monitorando o voo, percebeu algum desvio ou alguma alteração ali, né, às vezes o Pilot Flying não percebeu, por exemplo, um vento de cauda maior ali durante a aproximação, durante a descida, isso começa a atrapalhar, né, a navegação vertical, por exemplo, da aeronave. Então o Pilot Monitor ele pode dar um input, né? Pode informar para o Pilot Flying, né, sobre aquele vento para que ele possa se adiantar ali na configuração da aeronave, utilizando speed brake, enfim, utilizando recursos para aumentar o arrasto. Então é um trabalho em equipe ali, né? Então, apesar do Pilot Flying ser quem vai dar os inputs, né, para essa configuração da aeronave, de flap, trem de pouso e eventualmente speed brake, né, é um trabalho em equipe. Se um viu alguma coisa, fala para o outro.
E, para finalizar, né, as atribuições, a navegação. Né? Então, às vezes, um encurtamento, né, ou alguma mudança ali pontual na rota, geralmente é o Pilot Flying quem propõe essas alterações. E, mais uma vez, né, você não tira as atribuições do Pilot Monitoring de conversar ali, né, sugerindo algumas alterações na navegação. Mas seriam essas, né, as atribuições básicas do Pilot Flying. Né? Então ele basicamente é quem é responsável por voar a aeronave, seja no voo manual ou operando aqui o MCP, né, quando o piloto automático está ligado, né, está engajado, e também fazer as mudanças na configuração da aeronave. Então ele que vai conduzindo o voo, né? Ele que pede o flap, pede o trem de pouso, pede o checklist, né? Ele vai conduzindo ali o voo para que o Pilot Monitoring o ajude. E agora a gente vai ver o que o Pilot Monitoring faz. Ele é o responsável pela leitura dos checklists, então o Pilot Flying ele vai pedir e o Pilot Monitoring vai ler o checklist. Né? Toda essa coordenação, pessoal, ajuda bastante a redução, né, a distribuição, na verdade, da carga de trabalho na cabine. Porque tem momentos que a carga de trabalho fica mais elevada para um ou para outro. Então, quando você tem as atribuições muito bem definidas, né, você consegue manter o workload, né, a carga de trabalho, num nível aceitável. Então, os checklists são lidos pelo Pilot Monitoring. A comunicação também é feita pelo Pilot Monitoring. Então, por exemplo, a comunicação com a TC, a comunicação com a companhia, é tudo feito pelo Pilot Monitoring. Né? Ele quem vai, por exemplo, as comunicações com a torre, com a PP, com o centro, são conduzidas pelo piloto que está monitorando o voo. Ele vai realizar as ações solicitadas pelo Pilot Flying. Então, por exemplo, o Pilot Flying vai pedir flap 1. Então, é quem está monitorando que vai lá e colocar o flap flap 1, né, e vai checar se o flap foi para 1, por exemplo. Né? Então o Pilot Monitoring ele vai fazendo, né, as ações que o Pilot Flying vai solicitando. Bom, monitorar, pessoal. Então monitorar o táxi, a trajetória do voo, a velocidade, a configuração da aeronave. Muitas vezes, né, dependendo da fase do voo, o Pilot Flying, o workload dele está um pouco mais elevado, ou então ele está com uma visão, não, às vezes uma visão de túnel mesmo, né, prestando atenção somente numa informação ali ou num determinado dado. E o Pilot Monitoring, muitas vezes ele tem uma visão mais ampla, né, por estar monitorando ele consegue visualizar as coisas de uma forma mais ampla. E se ele percebe algum desvio, por exemplo, de velocidade ou na trajetória, né, ele é o responsável por fazer callouts, né, por dar inputs, né, por ser assertivo e mostrar para o Pilot Flying, né, determinados desvios. Isso faz parte do CRM, né? Um voo, estão os dois ali trocando informações para que o voo flua de forma segura, né, de forma eficiente. Então é dessa forma que é feita essa condução do voo, né? Cada um tendo a sua atribuição dentro do ambiente de cabine. E como que o piloto sabe onde ele pode mexer, digamos assim, sendo um Pilot Flying ou Pilot Monitoring? Geralmente, pessoal, nos manuais da aeronave, né, esse aqui é um manual do 737, no manual ele traz, né, de forma bem definida o que por exemplo, o copiloto como Pilot Flying, o que ele vai atuar, o comandante como Pilot Monitor, onde que ele vai atuar no painel da aeronave. Então, a rotina operacional, né, a padronização da empresa ou do fabricante já traz, né, o que cada um dos pilotos faz, qual que é a atribuição de cada um dos pilotos na operação de uma determinada aeronave. Então fica muito mais fácil, muito mais previsível, né, para você entender o que você pode fazer ali, né, como eu falei, distribuindo a carga de trabalho de uma forma mais justa, né, evitando que um fique com uma carga de trabalho muito elevada e o outro com uma carga baixa. Então você consegue organizar isso, né, tornando o voo muito mais eficiente e seguro, obviamente. Ok, pessoal? Uma outra informação, né, que eu já tinha falado acho que no começo desse vídeo, essas atribuições, né, de Pilot Flying, Pilot Monitoring, né, então em determinada etapa o comandante vai ser o Pilot Flying, em outra etapa ele vai ser o Pilot Monitoring, mas em nenhum momento isso tira a responsabilidade do comandante. Então no CBA, né, no artigo 166, né, ele traz aqui as prerrogativas do comandante, né, qual que é a função dele, então ele é o responsável pela operação e segurança da aeronave. Então, sendo ele o Pilot Flying ou o Pilot Monitoring, a responsabilidade
como comandante do voo, permanece a mesma. E a lei do aeronauta, né, no artigo 7, ele traz também qual que é a responsabilidade de cada um dos pilotos a bordo. Então, né, quem tem a função de comandante é o responsável pela operação e pela segurança da aeronave, exercendo a autoridade que a legislação lhe atribui. E o copiloto é quem auxilia o comandante na operação da aeronave. Bom, então aqui, pessoal, eu coloquei esses dois textos aqui para a gente distinguir o que é área de responsabilidade, o que é pilot flying, o que é pilot monitoring, do que é a função a bordo da aeronave. Então, esses dois textos aqui trazem qual que é a responsabilidade do comandante e do copiloto, né, e tudo que a gente falou ao longo desse vídeo, né, é mais relacionado à parte operacional mesmo, né, o que é o pilot flying, o que ele faz e o que o pilot monitoring faz, independente de um ser o comandante ou o copiloto, enfim. Né, mas durante a operação é importante a gente ter essa distinção de quem faz o que a bordo da aeronave, claro, né, com a função sempre do comandante se sobrepondo, né, como ele é o responsável, ele pode, vamos supor que ele seja o pilot monitoring, ele vai estar chegando numa localidade em que a operação está com vento de través muito forte, ou então está uma condição meteorológica não muito boa, ele pode, né, trocar essa função. Bom, então ele estava operando como pilot monitoring, a partir daquele momento há uma inversão, ele passa a ser o pilot flying, o copiloto pilot monitoring. Enfim, ele é o responsável por fazer essa condução. Não é porque você decolou como pilot monitoring que você precisa ir até o final do voo como pilot monitoring. Né? Por determinação dele ali ao longo do voo, é possível fazer essa inversão, essa troca. Ok? Bom, pessoal, dessa forma a gente vai encerrando o vídeo de hoje. Né? Lembrando, mais uma vez, de convidá-los a acessar o nosso site ebianchi.com, onde você tem mais um monte de informações relacionadas à aviação, né, e uma série de cursos disponíveis lá para vocês. Ok? E também lembrando de se inscrever aqui no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.